Olá a todos e todas, aqui é a Ana, E eu, Alex, do podcast Ética em Movimento. e hoje a gente vai mergulhar num texto muito instigante do filósofo Chico, que é especialista em ética e moral. E o título já dá o tom da conversa, né? Neutralidade versus cumplicidade. Exatamente. Vamos começar pela ideia central dele, que já é bem forte. Em grandes falhas corporativas, o silêncio de quem sabe não é uma posição neutra. De jeito nenhum. É uma decisão com consequências éticas muito profundas. Certo. E para a gente entender isso, é só olhar os grandes escândalos que a gente viu por aqui, tipo Americanas, Petrobras. O padrão é sempre o mesmo. Sempre. Existe a fraude, a ocultação, mas o ponto que o Chico levanta é que sempre existe um rastro de gente que sabia. Exato. E essa é a distinção crucial que ele faz. Nem todos ali eram os autores da fraude, sabe? Mas muitos mesmo, foram o que ele chama de testemunhas conscientes. Testemunhas conscientes, gostei desse termo. E é aí que tudo muda. No momento em que alguém sabe de um erro grave e escolhe não agir, essa pessoa, ela deixa de ser só uma espectadora, Ela passa a ser parte do problema. parte integrante. É uma mudança de status. E o mais interessante é como no ambiente corporativo esse silêncio se disfarça, né? Ele não se assume como silêncio. Não, nunca. Ele se veste de prudência, de bom senso. O Chico até lista umas frases que, nossa, todo mundo já ouviu. Ah, com certeza. A clássica, isso não é da minha área. Ou não tenho todas as informações para poder opinar. Essa é ótima. E tem também, não fui eu quem decidiu isso. E a campeã de todas. Vou esperar a auditoria. Como se a auditoria fosse resolver a consciência da pessoa. E a análise do Chico é que essas frases, no fundo, elas não são neutras. De jeito nenhum. Elas são, na verdade, um mecanismo de proteção Proteção pra quê? para a continuidade do erro. Cada uma dessas frases é um pequeno empurrão para que o problema continue existindo por mais um dia. Entendi. Do ponto de vista da ética, que o texto define como essa reflexão pro bem comum, a omissão consciente é o que ele chama de ação negativa. Exato. O dano não vem só de quem faz o erro, mas também de quem permite que ele continue. É uma ideia bem forte. É muito forte. E tira o foco daquela busca por um único vilão, né? Precisamente. Uma das ideias mais poderosas do texto é que raramente existe um único gênio do mal por trás de tudo. Então, o que existe? E o que ele descreve como um ecossistema de normalização. Um ecossistema. Essa imagem é boa. É ótima, porque não é um ato isolado, é uma cultura inteira que se estabelece, sabe? Com vários componentes. E que componentes são esses? Primeiro, as decisões erradas que se repetem tanto que viram normal. O jeito que a gente faz as coisas aqui. O famoso sempre foi feito assim. Exato. Depois, os alertas que são sistematicamente ignorados. O relatório técnico que fica na gaveta. Sim. E quem questiona? Aí vem o terceiro ponto. Os questionamentos são tratados como ingenuidade, como falta de experiência. A pessoa que pergunta é vista como alguém que não entendeu o jogo. E os especialistas, os técnicos? Silenciados. E lá no topo, o conselho de administração que, depois de tudo, vem a público dizer que não viu o que estava acontecendo bem debaixo do nariz deles. Nossa. Então o problema real não é só o erro inicial. Não. Segundo o Chico, é a cadeia de omissões conscientes que sustenta esse erro. E nessa cadeia tem gente que a gente vê e gente que a gente não vê, os silenciosos. Mas todos são parte da estrutura. Todos são tijolos nesse muro. Tá, mas aí a gente entra numa defesa que é muito comum e eu acho que muito humana também. A pessoa que se omitiu vai dizer, mas eu não tive a intenção de causar dano. Claro, é a primeira linha de defesa. Eu só queria proteger meu emprego, minha posição. E o Chico argumenta que a ética não se resolve só pela intenção. Isso é fundamental. A ética também é medida pelo efeito previsível das ações e pela consciência do risco. Ah, então mesmo que a minha intenção seja só me proteger, Exato. se eu sei que meu silêncio vai permitir que um problema estrutural continue, aí a coisa muda de figura. Aí, segundo o texto, ocorre uma ruptura ética clara. Por que, Clara? Porque já não é mais ignorância, não é um erro, é conveniência. E o Chico é muito enfático nisso. Conveniência nunca foi um critério ético. Nunca foi. A ética existe exatamente para esses momentos.
E isso me leva a um ponto do texto que eu achei assim genial, de tão contraintuitivo. O paradoxo da governança? Esse mesmo. A ideia de que quanto mais sofisticados os sistemas de governança e compliance de uma empresa, Maior pode ser o refinamento do silêncio, isso parece um absurdo, né? Como pode? mas faz todo sentido. Relatórios, comitês, pareceres técnicos, todos esses rituais formais, eles podem acabar funcionando como escudos morais. Escudos morais. Explica isso melhor. É a desculpa do eu segui o processo. A pessoa substitui a própria consciência pela regra. Ela diz, olha, eu vi o problema, mas o meu papel era só mandar o relatório para o comitê X. Meu trabalho está feito. O processo vira um álibi. Nossa, que perigoso. Muito. Porque o Chico alerta que processos não substituem a consciência. E ele tem umas frases muito boas sobre isso. Sim, compliance não absolve omissão ética. E governança não é sinônimo de integridade. Exatamente. E a conclusão desse raciocínio é a parte mais forte para mim. Quando todo mundo segue as regras sabendo que elas estão protegendo algo errado. O que a gente tem. A moral institucional funcionando, sem ética alguma operando. A máquina está perfeita, mas o propósito se perdeu. Uau, isso é muito pesado. E se o problema é tão cultural, como é que a gente descobre isso antes que tudo exploda? O texto sugere que a gente está fazendo a pergunta errada depois que os escândalos acontecem. Que é sempre quem fraudou, né? É. Quem foi o culpado. Essa. A pergunta fácil, que busca um bode expiatório. Mas a pergunta realmente incômoda, a que deveria assombrar as lideranças, é outra. E qual é? Quem sabia e por que ficou em silêncio? Nossa, É outra profundidade. é outra profundidade. E por que essa pergunta é tão mais importante? Porque ela não expõe o indivíduo, ela expõe a cultura da organização inteira. Um raio-x da alma da empresa. Perfeito. A resposta para por que ficou em silêncio revela se a empresa recompensa a coragem de questionar ou se ela pune quem faz isso. Mostra se o que vale é o bem comum ou só o resultado de curto prazo. Exatamente. Mostra o que é valorizado de verdade, não o que está escrito no código de conduta na parede. O que nos leva à conclusão do texto, que é uma reflexão sobre a natureza da ética em si. Uhum. O Chico diz que ser ético nunca foi confortável, nunca foi seguro nem neutro. É isso. A ética começa justamente ali, naquele ponto em que o silêncio parece a opção mais vantajosa. A mais segura para a carreira, E mesmo assim, alguém decide falar. Não por heroísmo necessariamente, mas por que então? por entender que não existe inocência na omissão consciente. A partir do momento que você sabe, a neutralidade é uma ilusão. Então, a lição mais dura desses grandes escândalos corporativos é que as empresas não quebram só por más decisões. Elas quebram e quebram feio quando um monte de gente boa decide se calar ao mesmo tempo. E o texto termina com uma provocação direta, né? Especialmente para quem está em posição de liderança. Sim, a pergunta que fica no ar. Se você sabe, o que exatamente está escolhendo ao ficar em silêncio? É uma pergunta que não dá para fugir. E a frase final amarra tudo de um jeito arrepiante. É a síntese perfeita. Silêncio também é uma forma de assinatura. Você está assinando embaixo. Endossando o erro. Dá muito o que pensar. Com certeza. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se você quer que o Chico comente sobre isso, é só pedir. Ele terá prazer em responder.